Dando então continuidade à formação histórica do pensamento jurídico 1 do primeiro semestre, falaremos para vocês alguns aspectos importantes sobre a questão da filosofia grega, já que a filosofia grega impera até hoje no nosso pensamento. Sabemos que para os gregos a arte por excelência é a política. A política é chamada arete pelos gregos. Arte por excelência, já que o animal é um zoon, o ser humano é um animal político, zoon politikon, um animal político. Então eles tratavam a política como uma arte por excelência. É evidente que a democracia é complexa, ela é muito falante, a democracia. Vocês estão percebendo nas atitudes aí de várias pessoas dando seus palpites, suas opiniões. Mas lembre que para os gregos a política é a arte por excelência. E o homem, segundo Aristóteles, é um animal político. O homem é um animal político. A nossa disciplina ela pertence à visão zetética jurídica, já que zetética também é uma palavra grega que vem de zetém, que quer dizer perquirir, indagar, perguntar. A zetética se opõe à dogmática. A dogmática, quando já vem o dogma feito, você tem que completar aquilo sem uma perquirição, sem argumentação. Então, para o direito é fundamental a perquirição, a argumentação, a discussão, o debate, já que existe uma vinculação fortíssima, até pelo aspecto físico, geográfico da posição estratégica da Grécia. Vocês lembram que a Grécia toda, ela tem, fiz aquele mapa para vocês, não sou muito bom cartógrafo, muito menos desenhista, mas lembrem, todo aqui é o Mare Nostrum, que será dominado pelos romanos, mas aqui na Península Itálica, uma cidadezinha pertinho de Nápoles, chamada Eleia, e onde trabalhará um filósofo Parmênides. Parmênides trabalhará essa questão da visão mais conservadora, sem movimento, não há movimento, se opõe a Heráclito em Éfeso, na Turquia. Tá? Em Éfeso, na Turquia. Então, que vocês têm Atenas na ponta do dedo, polegar, Esparta, a Grécia parece uma mão. Então, perceba que em Éfeso, Heráclito falará na questão do movimento. Pantarrei, tudo se move. Heráclito privilegiando embora Heráclito tenha sido um aristocrata misógino, não gostava muito das pessoas, ele vai dar uma influência maior no movimento, na questão de movimento, esquerda, a visão de esquerda, enquanto que Parmênides, conservador, as tradições, mais a percepção de direita. Há também na Grécia Antiga, principalmente alguns comportamentos que nós herdamos, principalmente dos gregos. De Roma para baixo o comportamento é grego, não são italianos, são gregos. É que eles não sabem que eles são gregos. E eles são, na visão, e são gregos atenienses, porque em Atenas, na Ágora, as pessoas costumavam a passear na Ágora com as mãos para trás, andando nas praças, na Ágora. Então é muito comum esse hábito de andar nas praças com a mão para trás, chamado agorazen, sol e conversa. É muito comum no sul da Itália, Magna Grécia, essa interferência do comportamento grego, já que a Grécia foi conquistada por Roma no ano 146, na Batalha de Corinto, em 146. Então há uma incorporação do modelo grego. Então a agorazen, Z-I-N, ela tem essa característica de conversa e sol, andar conversando e descer até a praça para ver o que estão dizendo. Agorazen quer dizer isso. Agorazen descer para a praça para ver o que estão dizendo. Então esse comportamento grego, principalmente no sul da Itália, que tem muito sol, tem uma interferência muito grande nessas questões. Mas eu gostaria de comentar com vocês 4 aspectos da filosofia grega que nos importa muito. Primeiro deles, o estoicismo. O estoicismo é uma postura que é feita principalmente por Zenão de Cício, que é um natural da ilha de Chipre, mas em Atenas, na Estoá,
no pórtico próximo ali à ágora. Então, na Estoa havia essa ideia do estoico. O estoico preza a fidelidade ao conhecimento, desprezando todos os tipos de sentimentos externos, como paixão, a luxúria, as demais emoções, uma certa apatia, quer dizer, imperturbabilidade da alma. A pessoa ficar com a mesma sensação. Então, a postura estoica é aquela que fica igual, sempre da mesma maneira, não se abalando com o que acontece de fora. Acontece algum fenômeno, ele está bem, se não acontece também, ele está bem, ele não está. A paixão é considerada sempre má. É uma das emoções e vícios da alma, seja o ódio, o amor, a piedade. Então, o estoico não tem esses sentimentos, controla esses sentimentos. A visão estoica principal, então, acontece nessa região do sul da Itália, principalmente, também relacionada com a questão dessa imperturbabilidade da alma, a pessoa não se preocupar, mas nasce em Atenas com Zenão de Cício, que dará origem então a esse pensamento de imperturbabilidade do que acontece. Na atualidade, nós podemos dizer que São Bento de Núrcia, Benedetto di Norcia, Norcia é uma cidade da Úmbria, na Itália, ele funda no ano 400, ele nasce em 480 e morre em 547 em Monte Cassino. E São Bento vai estudar em Roma, o pai manda ele estudar em Roma, ele desiste de estudar, ele vai para uma região ali próxima a Roma, uns 15, 20 quilômetros, chamado Subiaco. Subiaco quer dizer sob a água, acima da água, e nesse local São Bento fica 3 anos. Depois ele fundará uma congregação dos beneditinos. Então eles são altamente influenciados pela percepção da tolerância, dessa apatia em relação às coisas externas, às emoções. Mas o cristianismo é estoico, principalmente o cristianismo católico. Outros, Marco Aurélio, também imperador romano, Sêneca, vários pensadores terão essa postura derivada de Zenão de Cício lá em Atenas. Então, essa questão se opõe o estoicismo ao epicurismo, fundado por Epicuro, que prega o hedonismo, o mundo dos prazeres. Então, há sempre uma oposição ao pensamento. Sempre há uma filosofia espontânea do cientista. Esse livro aqui, do Althusser, comenta essas questões da filosofia espontânea do cientista. Ao falar alguma coisa ou dizer, o cientista está sempre exposto na sua percepção de mundo. Então, o epicurismo é um pensamento que visa essa questão de ausência de sentimentos, oposto ao hedonismo epicuriano, de Epicuro. Então, deem uma observada, se aprofundem depois no estoicismo, é uma filosofia muito interessante para momentos de crise, como agora que estamos passando. Outro pensador importante é Protágoras de Abdera. Abdera fica próximo ali também da Turquia. Abdera ele vai trabalhar, basicamente, é chamado de primeiro advogado, em que diz que o homem é a medida das coisas que são enquanto são e das coisas que não são enquanto não são. Então, esse aforismo de Protágoras, o primeiro advogado, vai trabalhar muito essa questão de olhar o mundo medir o mundo a partir das minhas referências. Quer dizer, nós que trabalhamos com a questão do direito, é evidente que o nosso olhar vai muito para a questão jurídica, da justiça como verdade, da justiça como uma pontuação do que é realmente justo, do direito justo. Então, lembrem-se do Protágoras, primeiro advogado, que é um sofista. Então, Platão vai trabalhar essa questão do Protágoras. É evidente que ele vai buscar também um pouco do pensamento de Heráclito, né? A questão da movimentação, tudo se movimenta, tem uma percepção do movimento, visão heraclitiana. Depois eu coloquei também o paradoxo do advogado, para vocês lerem no texto que eu vou encaminhar pelo AVA. Se não encontrarem no AVA, verifiquem no Teams, porque parece que o AVA está começando a ficar lotado de informação.
Outro pensador interessante para nós, o direito, é Parmênides de Eleia. Parmênides, ele também nasceu na colônia de Eleia. Lembra que o sul da Itália atualmente é chamado Magna Grécia, eles falam. Essa questão de uma cidade chamada Eleia, atualmente é Ásia, na província de Salerno, sul da Itália, no final da campanha, umas 2 horas e meia de Roma, no sul da Itália. Então, lembrar essas questões para o Parmênides não há movimento. Tudo está parado, né? Essa visão de ausência de movimento. Lembra um pouquinho o movimento de direita, a tradição, de manter as tradições, manter o que está acontecendo. Então, sempre essa ideia de falta de movimento e a questão da direita. Já Heráclito de Éfeso, da Turquia, fala que é o pai da dialética, ele recebe essa alcunha de Heráclito Obscuro, porque trabalhava muito com as questões da fluência, tudo se movimenta, há um movimento perpétuo. Você não entra no rio 2 vezes. Então a ideia do Heráclito, essa questão de movimentação, se opõe a essa percepção. Ele é dito como um pensador hoje de esquerda, no sentido, claro que a esquerda tem fundamentação nos jacobinos da Revolução Francesa de 1789 e também da Revolução Marxista de 1917, lá feita pelo Lenin em Moscou, que acabou originando a antiga União Soviética. Mas vocês pensam o seguinte, a própria percepção política da União Soviética era uma ideia de nomenclatura, de visão de grupos de terem o poder. Sempre está ligado à política, à questão do poder. Então, lembrar que essa ideia do movimento é fundamental. Nunca se esqueçam da aplicação dos mitos gregos na percepção de vocês. Sempre a Grécia vai estar de volta. Essa ideia dos mitos gregos, dos mitos que estão implícitos na nossa cultura moderna. Dá a impressão que os mitos ficam lá na filosofia antiga grega, mas os mitos estão presentes na nossa vida. O próprio Heráclito, o Martin Heidegger, filósofo importante do existencialismo, vai comentar em Ser e Tempo, ele comenta, e há um livro também do Martin Heidegger sobre Heráclito, então movimentação. A universidade busca o pensamento, a reflexão, a movimentação. Um outro mito que eu gostaria, para nós encerrarmos essa conversa, é a questão do mito de Medeia de Eurípides. Esse mito de Medeia acontece agora na cidade de Corinto, a mesma cidade onde Roma conquista a Grécia no ano 146. Em Corinto havia uma mulher chamada Medeia, casada com um homem chamado Jasão. E ele tinha 2 filhos, Jasão e Medeia têm 2 crianças. Acontece o seguinte, que o Jasão parece que se apaixona por uma princesa, filha do rei de Corinto, e ela também se interessa por ele, e ele tem ideia chamada Gláucia, ele tem ideia de largar a esposa, a Medeia, e casar-se com a princesa Gláucia. Mas Medeia faz um plano. Ele até conversa com a Medeia, fala: Medeia, faz o seguinte, eu vou casar com a Gláucia, e olha que interessante, os nossos filhos terão parentes, serão meio-irmãos de príncipes, e terão uma ascensão hierárquica na posição. Mas a Medeia, ela faz uma vingança. Ela quer matar a Gláucia, essa princesa pelo qual o Jasão se apaixona, e matar os 2 filhos que tem com o Jasão. E ela fica refletindo se vai fazer isso ou não, mas ela opta por matar os 2 filhos. É a visão da Medeia, né? Há essa ideia no caso de Isabela, agora em São Paulo, que lembra que a madrasta mata a menina, no caso dos Nardones, né? Para poder ficar e para atacar o marido. O marido está envolvido também, mas aqui na questão é o seguinte, ela não quer matar a criança, ela quer porque ela quer tirar o que ele mais ama, que são os filhos. Então ela ataca a visão de Jasão,
atacaria Jasão matando os dois filhos. É a síndrome de Medeia. O mito, eu prefiro o mito de Antígona. O mito de Antígona ainda é fascinante, porque trabalha bem essa questão de obedecer à lei do Creonte ou não. Então veja, o que interessa nas histórias dos mitos são os personagens com os quais nós nos identificamos. Eu não tenho uma identificação muito clara com esse mito de Medeia, não me identifico muito com esses personagens. Eu prefiro o mito de Édipo e de Édipo Rei, de Antígona, de Sófocles. Então lembrem sempre disso. Sempre haverá uma importância para vocês de pensarem na questão do pensamento grego, formação histórica do pensamento jurídico. Vamos buscar sempre as nossas referências lá na nossa antiga e querida Grécia, já que o berço da humanidade e do pensamento está todo implicado nessa região. Tá bem? Um grande abraço para vocês, felicidade.